Olá, hoje no JBN nós vamos falar sobre as eleições 2020. No período eleitoral existem várias regras que devem ser seguidas por todos os cidadãos. Nós preparamos uma reportagem com os detalhes do que pode e do que não pode ser feito por candidatos e eleitores. E nós ainda vamos falar sobre a baixa umidade do ar. Uma pneumologista vai dar dicas para amenizar os efeitos do tempo seco na nossa saúde. E hoje é dia do idoso. A gente vai falar sobre os cuidados com as pessoas que já chegaram na melhor idade. E a igreja celebra nesta quinta-feira o dia de Santa Terezinha. Vamos conhecer mais sobre a história desta santa que se tornou a padroeira das missões. O JBN de hoje já está no ar. Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. Dia 1º de outubro, estamos começando mais um mês. Que ele nos traga muitas bênçãos e que o Pai Eterno abençoe a todos nós. Obrigado pela sua companhia de todos os dias aqui na TV Pai Eterno. Vamos começar essa edição do JBN falando sobre as eleições deste ano. Nesse período, há muitas regras que os candidatos e eleitores precisam ficar atentos para evitar problemas com a justiça eleitoral. Por isso, a nossa equipe preparou uma reportagem para te explicar o que pode e o que não pode nestas eleições. Acompanhe comigo. Estamos em um ano eleitoral. Em 2020, vamos escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as eleições terão novas datas. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29 de novembro. Até o próximo dia 26, estaremos no período de pré-campanha. No dia 27 de setembro, terá início a campanha eleitoral. Mas qual a diferença? A principal diferença entre a pré-campanha e a campanha eleitoral é a proibição de se pedir votos, o pedido explícito de votos, o pedido expresso de votos durante o período de pré-campanha. Uma diferença importante também se refere aos gastos eleitorais. Não é, via de regra, permitido efetuar gastos eleitorais durante o período de pré-campanha, mas é permitido alguns gastos de pequena monta, alguns gastos que a gente entende como o eleitor médio, aliás, o candidato médio pode realizar. Pequenos gastos com a própria despesa pessoal do pré-candidato ele pode fazer, mas é muito importante evitar o pedido expresso de votos para evitar multa eleitoral e o uso mais forte, mais maciço de gastos na pré-campanha, porque pode gerar cassação também. A internet já se tornou uma protagonista nas eleições. Por isso merece ser explorada pelos candidatos e também aliada dos eleitores na tomada de decisões. O que é permitido fazer na internet nessas eleições é o impulsionamento de conteúdos que antes não era permitido, impulsionamento de conteúdos em redes sociais, em perfis em redes sociais, Facebook, Instagram. É permitida a divulgação de vários tipos de material, panfletos, o que tem no panfleto gráfico é permitido na internet também, divulgação de propostas. Militantes, apoiadores podem divulgar e pedir votos na internet também, via WhatsApp e via redes sociais. E a quem cabe a fiscalização das eleições é o Ministério Público Eleitoral. A Polícia Federal investiga os crimes eleitorais, é prerrogativa da Polícia Federal, e em alguns casos a Polícia Civil também pode ser demandada para ajudar. Essa cena em 2020 se tornou normal, mas no dia das eleições é comum cenas de filas, pessoas esperando, aglomerações. Mas como é que vai ser em 2020? Como será para os eleitores e também para quem estiver trabalhando? No dia das eleições, a responsabilidade sobre as regras as regras sanitárias, as regras de isolamento, é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é organizada de forma federal, de Brasília, para cada zona eleitoral nas cidades, nas comarcas, e ela que deve restringir e aplicar essas regras. Então ela deve fornecer aos mesários materiais de equipamento de proteção individual, como máscaras, álcool em gel, deve garantir também que haja sinalização para distanciamento nas eventuais filas nas sessões eleitorais, e ela também traz diversas recomendações. Uma delas é que cada pessoa leve a sua caneta para assinar o recibo eleitoral no dia das eleições. Se não puder levar, vai ter lá uma higienização dessa caneta e da urna eletrônica, também isso vai ser feito,
mas se cada pessoa puder levar a sua, já é uma forma de evitar a contaminação também. Cerca de 148 milhões de brasileiros estarão aptos a comparecer às urnas. 5.568 prefeitos e 57.942 vereadores serão escolhidos em todo o Brasil. Todos terão as suas obrigações. Eleitores e candidatos terão que cumprir regras. O que a gente destaca em termos de legislação eleitoral aos candidatos e aos eleitores é observar sempre o equilíbrio do pleito, o equilíbrio das eleições, a isonomia, né? Não pode haver grandes distorções de oportunidade entre os candidatos, seja por uso de meios de comunicação social, especialmente rádio e televisão, seja por uso de recursos financeiros, que a gente denomina de abuso de poder econômico, ou pelo uso de poder político, que é o abuso de poder político. Então, tanto os candidatos devem estar atentos a esse equilíbrio, como os eleitores, os cidadãos de forma geral, também devem estar atentos e podem fiscalizar as eleições, encaminhando denúncias ao Ministério Público Eleitoral, por meio do aplicativo Pardal. E os candidatos, via de regra, também se fiscalizam entre si. Esses são os principais destaques do direito eleitoral que a gente pode passar. Todo mundo tem que ficar atento às regras para que a eleição aconteça de maneira tranquila, né? Você vai conferir sempre informações sobre a votação deste ano aqui no JBN toda semana até o dia das eleições, tá certo? Então fique sempre de olho. E olha, mudando de assunto, o calor vem tomando conta de grande parte do Brasil e a baixa umidade do ar prejudica e muito a nossa saúde. Eu vou conversar agora com a pneumologista Marília Uehara, que vai contar pra gente o que fazer para amenizar os efeitos desse tempo na nossa saúde. Doutora, boa noite para a senhora. A OMS, ela recomenda, que a umidade relativa do ar boa para a nossa saúde, ela tem que ficar em pelo menos 60%. Aqui, no nosso caso aqui de Goiânia, por exemplo, a gente registra com frequência 10% de umidade do ar. Como é que isso pode prejudicar a saúde da gente? Boa noite, é um prazer estar novamente com a TV Paeterno. Então, no nosso tempo seco caracterizado pela baixa umidade, prejudica no sentido de prejudicar o nosso sistema respiratório, predispondo a doenças infecciosas, doenças alérgicas, favorecendo as crises de asma, bronquite, rinite, sinusite e até infecções como pneumonias. Como é que a gente faz para amenizar um pouco aí os efeitos dessa secura toda na nossa saúde? Aquela velha dica de colocar uma toalha molhada, uma bacia com água dentro do quarto, isso ajuda mesmo? Sim, a fim de amenizar essa baixa umidade relativa do ar, nós temos que manter uma boa hidratação corporal. Como que nós vamos conseguir isso? Por meio de aumento de ingesta hídrica, beber água de coco, sucos naturais, de forma que a gente tenha no mínimo 2 a 3 litros de água por dia. Manter um ambiente mais umidificado, seja por meio de umidificadores, vaporizadores, ou por meio de toalhas molhadas ou bacias com água nos ambientes. Lógico, uma dieta associada a uma dieta mais leve, com menos açúcares e gorduras e sal, também favorece um melhor bem-estar, para a gente manter também mais hidratados. E a questão do ar-condicionado? A senhora falou aí sobre o umidificador, falou sobre a toalha, a bacia. O ar-condicionado, ele pode prejudicar também, né? Porque ele acaba retirando ainda mais a umidade que tem no ar, né? Exato. Nesse tempo é muito difícil nós não utilizarmos tanto o ar-condicionado ou mesmo os ventiladores. Como você disse, abaixa a umidade do ar, só que a gente pode estar mantendo, que eu sempre oriento os meus pacientes. Se for usar os ventiladores, o ar-condicionado, deixar sempre em temperaturas mais amenas, em torno de 20, 21 graus. Sempre manter higienizado as pás do ventilador e a limpeza do ar-condicionado em dias e umidificar o ar para tentar amenizar o efeito do ar-condicionado e do ventilador. Então o ventilador, está liberado, desde que mantenha ele sempre limpo. Desde que você tenha os cuidados, né? Manter as pás dos ventiladores limpas, o ar-condicionado limpo e umidificar o ar. Entendi. No caso dos exercícios físicos, é importante não fazer
aqueles exercícios mais pesados em algum horário, ou nesse tempo agora é melhor não fazer mesmo quando o sol está ali mais baixo, o tempo está um pouco mais fresco? Nesse período de tempo seca, é bom a gente evitar a atividade física muito extenuante e evitar os horários que a exposição solar é mais frequente. Então, fazer sempre antes das 8 horas da manhã e após as 16, 17 horas. Lembrando de sempre estar hidratando bastante, tanto a via aérea superior, o soro fisiológico, nasal e com a hidratação. Tá certo, doutora. Muito obrigado pelas suas informações. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Olha, a gente segue com o JBN de hoje. Hoje é Dia dos Idosos e mais do que celebrar essa data, precisamos todos os dias dar uma atenção especial a essas pessoas que tanto já fizeram por nós, né? A Daiane Rodrigues conversou com uma especialista que tem dicas valiosas sobre esse assunto. Veja na reportagem. Hoje, os brasileiros já somam 28 milhões de idosos, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a expectativa é que até 2031 o número chegue a 43 milhões, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, diante do envelhecimento da população, algumas medidas devem ser adotadas, principalmente relacionadas à saúde mental. Verificar se esse idoso não está apresentando alguns sintomas de depressão que são diferentes dos sinais de depressão no idoso. Então, aquele idoso que ficou mais quieto, que está deixando de fazer as coisas que ele gostava, que está comendo a mais ou comendo a menos, que está dormindo dia e noite ou que não dorme a noite toda. Tudo isso são sinais de uma possível depressão. E o outro aspecto mental muito importante é a questão da memória. Lembrar que nenhum tipo de esquecimento é normal para o idoso. Então, qualquer sintoma de esquecimento, é importante procurar a ajuda de um especialista para fazer essa avaliação e verificar se realmente ali não já tem uma demência, uma doença de Alzheimer, alguma coisa já em fase inicial. Além da saúde mental, a física também deve receber cuidados, já que com a idade mais avançada podem surgir alguns problemas. E uma terceira dica, uma terceira preocupação especial nos idosos é a questão da incontinência urinária, que também é muito comum, principalmente nas mulheres, mas também nos homens. É algo que realmente incomoda muito os idosos, tira muita qualidade de vida deles e, na grande maioria das vezes, eles têm muita vergonha de falar sobre isso. Então, é importante estar atento, dar esse apoio, buscar ajuda médica para realmente melhorar a qualidade de vida deles. É importante também estabelecer rotinas saudáveis de vida para manter o corpo e a mente em equilíbrio. Afinal, com o passar dos anos, o corpo começa a apresentar naturalmente algumas mudanças. E uma alimentação saudável e prática de exercícios físicos, com orientação médica, ajudam os idosos a terem uma vida mais leve. Outro fator muito importante quando se trata do cuidado com a pessoa idosa é ter um lar totalmente seguro, sem armadilhas, de preferência com a instalação de corrimão, para evitar possíveis quedas e até mesmo fraturas. Os idosos, a gente precisa de algumas atenções, tem alguns cuidados bem específicos. Uma das coisas muito importantes é a questão do risco de quedas. A gente fala que uma queda na vida de um idoso, ela é um divisor de água. Então, você tem um idoso que é totalmente independente e depois de uma queda ele pode passar a ser totalmente dependente. Então, o ideal é a gente prevenir as quedas. Para isso, é importante você ter cuidados com móveis baixos no meio da casa, com tapetes, uma iluminação adequada. O banheiro, se esse idoso já tem alguma dificuldade de equilíbrio, por menor que seja, é importante que tenha os apoios. Se tem criança em casa, é importante ter uma atenção especial com a questão dos brinquedos que podem ficar caídos no meio da casa e pode levar esse idoso a escorregar. E neste período de pandemia da Covid-19, o cuidado, é claro, deve ser redobrado.
Então, é importante que esse idoso mantenha o distanciamento social, mantenha-se mais recluso, mas é importante deixar claro que esse distanciamento não pode ser sinônimo de abandono. Então, temos que preocupar também com o bem-estar mental desses idosos e manter, sim, o contato com eles através das chamadas de vídeo, das ligações, para que ele não se sinta abandonado nesse momento de maior vulnerabilidade. Tudo isso mostra que intensificar os cuidados com os idosos garante a eles mais qualidade de vida. É fundamental cuidarmos, sim, dos nossos idosos. Nós, jovens, vamos prestar mais atenção nessas pessoas que já cuidaram e contribuíram tanto para o mundo e para a nossa vida, né? Eles têm muito a nos ensinar, com certeza. É só a gente parar um pouco e ouvir. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos falar sobre a história de Santa Teresinha, a padroeira das missões. E ainda vamos conferir o nosso comentário de hoje. Eu volto daqui a pouco. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, antes do intervalo a gente falou sobre o Dia dos Idosos, mas hoje, 1º de outubro, também é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, conhecida como a Santa das Rosas. E é sobre a história da padroeira das missões, a entrevista que você acompanha a partir de agora. No dia 1º de outubro, o mundo faz memória a Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas quem foi a santa? Vamos conversar com o Padre Cristiano para saber a história dela. Padre, para começar, eu queria que o senhor nos contasse então quem foi Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, também conhecida como Santa Teresinha da Sagrada Face, é uma jovem que entrou no mosteiro muito jovem. Ela tinha como pressuposto fundamental aquilo que ela experimentou em casa. Ela mesma disse que experimentou o mistério do amor de Deus no colo do Pai. Então, alguém que experimentou a fé em Deus, em casa mesmo, mas que experimentou também um chamado muito forte. O chamado desta jovem, já aos 12 anos de idade, ela dizia que queria ser missionária, mas acabou entrando para o mosteiro em Lisieux, por isso nós também conhecemos ela como Santa Teresinha de Lisieux. Ela foi uma jovem que, ao entrar no mosteiro, começou a ter umas experiências místicas muito fortes, daquilo que nós chamamos da infância de Cristo. Padre, como é possível uma pessoa mesmo tão jovem ter uma devoção tremenda? Então, a vida dos santos, especialmente os santos que experimentam na sua vida mística, ou seja, a manifestação de Deus de uma forma sobrenatural, é muito específica, é um dom, é uma graça dada por Deus. E no caso de Santa Teresinha foi algo muito específico. Nós conhecemos muito de Santa Teresinha a partir da sua própria autobiografia, que é um livro que ela escreveu, que acabou sendo conhecido como a história da sua alma. Então, como esse livro surge? Teresinha pegou tuberculose, era uma doença mortal, letal naquela época, e a superiora pediu que ela escrevesse algo sobre a vida dela. Então ela começa escrevendo o livro de uma forma muito simples. Ela diz que vai escrever a história de um lírio no jardim do Senhor. E acaba escrevendo uma história muito bonita, muito espiritual. E assim nós vamos conhecendo os mistérios da vida de um Deus que se manifestava na vida de Teresinha. Uma criança, uma jovem, uma adolescente, mas que soube ter experiências místicas, conseguiu ter experiências místicas muito fortes com Jesus. E isso acabou sendo conhecido muito
inclusive depois da sua morte. Padre, a novena das rosas é muito conhecida. Nós podemos olhar na imagem de Santa Terezinha, tem as rosas, né? Qual que é a ligação de Santa Terezinha com as rosas? Bem, a ligação se fundamenta na seguinte história. Santa Terezinha escreve no seu diário pessoal que ela gostaria de ser no meio do mundo o amor. E ela descobre que tudo é fundado pelo amor. E ela diz que Deus ama de forma muito particular. E ela escreve assim, de forma meio despretensiosa no seu diário, que no dia da morte dela, ela mandaria ao mundo uma chuva de graças, se assim Deus o quisesse. E que seria como uma chuva de rosas. E se conta que no dia da morte de Santa Terezinha, o lugar onde ela morreu ficou com cheiros de rosas. E na casa dela e dos pais haviam jardins de rosa muito grande. Ela também era muitas vezes chamada pelo próprio pai como a minha pequena rosa. E com o passar do tempo, as pessoas, sabendo dessa história das rosas, começaram a usar as rosas. Olha, Santa Terezinha, eu te dou uma rosa para que você também me faça um milagre, me consiga a graça de Deus. Foi exatamente nesta realidade, nesse sentido, que surge a tradição das rosas nas celebrações de Santa Terezinha. Padre, mês de outubro, mês das missões, e começa com o dia de Santa Terezinha. Como ela se tornou padroeira das missões vivendo em clausura? O sonho de Santa Terezinha era, antes de tudo, ir para as missões. Terezinha entra no mosteiro numa certa época que as missões mundo afora estão começando, né? Então ela queria ser missionária, queria ir para outros países anunciar o Evangelho. Mas ela é doente, às vezes tem algumas doenças e se torna impossível. Então ela diz, eu serei missionária, mesmo estando no mosteiro, mesmo estando no Carmelo. Então eu vou rezar pelas missões. Então ela descobre uma forma particular de ser missionária. Qual é a forma particular de ser missionária? Rezando pelas missões. O senhor pontuou aí, indo às missões ou rezando pelas missões, mas também qual forma que nós podemos agir como cristãos para ter todo esse amor e essa devoção que Santa Terezinha teve? Santa Terezinha tem uma frase que é pessoalmente importante. Eu serei o amor no meio do mundo. Se nós queremos ser missionários de verdade no meio do mundo, nós precisamos levar o amor. Se nós levarmos o amor no trabalho, na nossa vida, em tudo que nós fazemos, nós estaremos sendo missionários do Evangelho, porque o Evangelho é amar. Padre, muito obrigada então por esclarecer todas as dúvidas e que Santa Terezinha possa interceder por todos os devotos do Pai Eterno. Eu agradeço a todos os devotos do Pai Eterno e peço que Santa Terezinha interceda ao Pai Eterno para que o mês da missão seja para nós um tempo de graça. Amém, Padre. Que esse mês seja cheio de graças mesmo para todos nós e que história linda de Santa Terezinha, né? Ela viveu para amar e assim mesmo em clausura se tornou a padroeira das missões. Que história mais linda. E olha, no comentário de hoje o assunto é a constante alta nos preços dos produtos do nosso dia a dia. Vamos acompanhar. Preços durante a pandemia. O que ficou mais caro? O que ficou mais barato? E aí, como ficou o cliente? Como ficou o consumidor? E o supermercado tornou-se quase que uma aventura. Aquele consumidor que de fato, quiser economizar, ele às vezes tem que ir a 1, 2, 3, 4 supermercados. E aí o que vem logo à cabeça é o seguinte, os alimentos ficaram mais caros? Os alimentos ficaram mais baratos? Se a gente for lá para meados de março, meados de abril, o que aconteceu? A gente teve comportamentos distintos, entre alguns segmentos. Por exemplo, a carne subiu muito, enquanto que o frango ficou mais barato. Isso aí pode ser explicado, de acordo com a demanda. O princípio básico da economia, quanto maior a escassez, mais alto vai ficar o preço. Então, no início, se a gente lembrar, as pessoas estavam em casa, estavam fazendo vários eventos, vários churrascos, e aí elas consumiam mais carne, a carne vermelha. E aí, consequentemente, ela ficou mais escassa no supermercado e aí o preço dela aumentou.
Um outro exemplo bacana também diz respeito aos ovos, né? Os ovos tiveram um aumento de 50% até 75% durante a pandemia. Então, quando eu digo que houve sim o desabastecimento em alguns lares brasileiros, é porque vamos imaginar o seguinte, né? Se você já tem uma renda bastante comprometida e que ficou mais comprometida ainda com a pandemia, e você consome o ovo e ele aumenta 50%, 75%, o que vai acontecer? Ele vai sim estar na gôndola do supermercado, no entanto, você não vai ter capacidade financeira para adquirir os ovos. Então, não vamos confundir. Houve sim desabastecimento, mas não o desabastecimento na gôndola, e sim o desabastecimento em alguns lares brasileiros. Em termos econômicos, né, o que acaba acontecendo? A gente tem menos dinheiro circulando no mercado, porque as pessoas estão muitas desempregadas, muitas trabalhando menos, e isso é ruim para a economia. Podemos falar em retomada? Sim, a gente já começa a ver alguns segmentos, a indústria automobilística, por exemplo, né? Ela agora, nesse mês de setembro, a gente já tem algumas pesquisas que mostram que consumidores que deixaram, por exemplo, de viajar, eles resolveram investir em carros, resolveram investir em reformas em suas casas. Então, a gente já começa, né, de março agora para setembro, a ver um novo comportamento econômico. Vamos aí observar, né, vamos acompanhar e aguardar os próximos números aí até o final de 2020 para podermos ver o que nos espera em 2021, ok? É isso, esse foi o nosso comentário de hoje. O JBN vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua audiência. Até lá!